avaliação que se faz dos supostos benefícios para Portugal do facto de termos um presidente português é uma avaliação superficial, muito subjetiva e muito discutível. Nós preferimos ir às questões concretas, avaliar em que medida é que termos tido Durão Barroso nestes últimos 5 anos na Comissão Europeia e a perspectiva de o vir a ter mais 5 anos, tendo em conta as orientações que ele nos apresentou, quais serão os resultados para Portugal disso. Nós tivemos a oportunidade, no encontro que tivemos com Durão Barroso em Bruxelas, onde discutimos com ele as orientações programáticas para os próximos 5 anos, tivemos a oportunidade de lhe colocar questões muito concretas sobre políticas europeias que têm uma implicação grande no plano nacional. Colocámos questões sobre a política agrícola comum, a reforma da política agrícola comum, que se vai fazer agora nesta legislatura, sobre a reforma da política comum de pescas, sobre a revisão da estratégia de Lisboa e as implicações disso no nosso tecido produtivo e, enfim, em variadíssimas áreas no plano nacional. E as respostas que ouvimos apontam para uma manutenção do que foram as orientações dos últimos 5 anos e que conduziram, naturalmente, também ajudado pelo governo que tivemos a nível nacional, conduziram à situação que vivemos. Portanto, nós achamos que mais do que as pessoas, nós não personalizamos as coisas, devem ser avaliadas as políticas e deve ser avaliado o desempenho que ele teve à frente da Comissão. E aí não restam margem para dúvidas, e eu desafio até aqui os meus colegas de debate a enunciar vantagens substanciais para Portugal que tenham vindo nestes últimos 5 anos. Eu acho que o Partido Socialista pode agora arranjar 1001 justificações para ter votado como votou. E eu percebo que seja difícil justificar este sentido de voto para quem andou toda a campanha para as europeias a criticar as orientações neoliberais da Comissão e, de facto, esta Comissão é, digamos assim, um monumento ao neoliberalismo. Isso foi reconhecido por variadíssimas intervenções durante o debate, desde agora, por exemplo, nas eleições em Portugal, que anda a tentar fazer uma viragem à esquerda, digamos, e estabelecer uma linha demarcadora face ao PSD. Percebo que seja muito complicado neste quadro justificar o voto que teve. Agora, não vale a pena também estarmos aqui a arranjar argumentos, dizer que o Durão Barroso veio prometer medidas sociais. Mas quais foram as medidas sociais que ele implementou no mandato anterior? De facto, as linhas orientadoras de Durão Barroso para este mandato contêm uma série de preocupações genéricas sobre questões sociais. De outra maneira, não poderia ser também no quadro de crise em que estamos mergulhados. Mas em relação a instrumentos concretos para as alcançar, nada é avançado. É falado, por exemplo, de uma regulação inteligente dos mercados. É dito alguma coisa mais sobre essa regulação? Absolutamente nada. Offshores, toca-se alguma coisa nos offshores? Como é que se faz a regulação sem tocar nos paraísos fiscais? E sobre isto não é dito absolutamente nada no programa. Portanto, não vamos falar nas preocupações sociais que agora Durão Barroso diz que tem. Outro exemplo. Deixa-me só dizer outra coisa. Por exemplo, ainda em relação ao que o Nuno Melo dizia ser o sentido de Estado, nós temos em Portugal paladinos, temos alguém que se arvora em grande defensor da lavoura, uma pessoa conhecida. É bom dizer que este presidente desta comissão defende o fim do sistema de cotas leiteiras, que vai representar para Portugal o desastre completo. Neste momento já estão numa situação extremamente difícil e se acabarem as cotas leiteiras vai ser um desastre para esses produtores. Não são tomadas pela Comissão, mas pelos ministros. Foi uma questão que colocámos, como sabe, a Ministra da Agricultura veio ainda há poucos dias, perante as manifestações de agricultores que se fizeram por toda a Europa, veio dizer que não estava em causa o fim do sistema de cotas leiteiras. Durão Barroso é solidário com essa decisão, afirmou na reunião que teve connosco no GUE. Como é que se justifica isto?